Olá, começa agora mais um Tela Mackenzie, diretamente dos estúdios da TV Mackenzie em Higienópolis, capital paulista. No programa anterior, que pode ser visto nesse endereço que aparece aí na sua tela, nós falamos um pouquinho dessa onda dos selfies, dos tempos de solidão que isso provoca e também da exposição das pessoas na internet. No programa de hoje, nós vamos falar de outra consequência, o aumento das cirurgias plásticas. Pois é, mas o de algumas em específico. E para falar sobre o assunto, aqui conosco nos nossos estúdios está o cirurgião plástico Pedro Lozano. Seja bem-vindo à TV Mackenzie, doutor. Muito obrigado, Ulisses. Essa onda de selfies tem gerado um comportamento que repercutiu nas cirurgias plásticas? Como é que funciona isso? Sim. Conforme as mídias sociais aumentaram muito nos últimos 5 anos, né? Então, hoje no mundo, mais ou menos 2 bilhões de usuários de Facebook. Então, os selfies aumentaram exponencialmente. Consequentemente, as pessoas estão se vendo mais, a autoimagem, e sendo mais críticas com essa autoimagem. Diferente do que era a autoimagem no espelho, quando a pessoa acorda, se vê no espelho, ela se vê como ela é, ela. Mas quando ela se vê num selfie com outras pessoas, ela tem um senso de comparação. E aí aumentou a demanda. E teve um estudo do New York Times, em 2013, e na Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, um aumento de 14% das cirurgias de nariz e mento, que são as cirurgias que ficam mais enquadradas nos retratos do selfie. Justamente é que aparece mais, né? Exatamente. Lá no consultório, as pessoas que chegam a comentar, doutor, eu quero tirar um selfie perfeito, quero que meu rosto esteja perfeito, eles chegam a comentar isso? Não chega, mas há pessoas que chegam com a foto do celular, num selfie, por exemplo, e falam, olha, esse nariz, isso aqui não me agrada, num selfie, no celular, isso aqui. Então, com uma amiga junto, ou com uma foto, uma atriz, eu gostaria de ficar assim. Aí vai de você orientar se é possível ou não, as diferenças, enfim. Mas isso acontece mesmo. E qual é o público que mais recorre? Como é que a gente poderia separar assim, que recorre às cirurgias plásticas? Bom, aproximadamente 87% do público ainda é feminino. 12% das cirurgias plásticas no mundo são feitas em homens. Mas, proporcionalmente, o homem está aumentando mais a cada ano, né? E interessante, a gente começou falando da cirurgia de nariz, e a cirurgia de nariz, antigamente, ocupava a 4ª, 5ª posição nos homens, hoje é a primeira a ser procurada nos consultórios dos cirurgiões plásticos. Depois a cirurgia das pálpebras, cirurgia de mama, do homem, que seria a ginecomastia, mas o nariz e as pálpebras aumentam muito a procura. Evidentemente, consequente deve ser essa imagem difundida nas mídias sociais através das autofotografias. Pois é, olha aí, você que sempre tira selfie e acha que é ingênuo, olha aí uma das consequências. E outra, tem mudado a necessidade das pessoas ou criado necessidades novas, doutor, para passar a ser um sonho de consumo? Sim, Ulisses. A cirurgia plástica aumentou muito no Brasil nos últimos 20 anos, pelo aumento da economia brasileira, pelo aumento do número de profissionais cirurgiões plásticos e pelas próprias mídias sociais que divulgam mais a cirurgia plástica, mostrando que, se feita com um bom profissional, no local adequado, a cirurgia é segura. E, paralelamente a isso, em 2013, final de 2014, o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, fez uma pesquisa e queriam saber da população do estado de São Paulo quais são os 10 maiores sonhos de consumo. E a cirurgia plástica apareceu em 5º lugar e procedimentos estéticos ou de beleza em 6º lugar. Nossa, à frente do de casa própria? À frente do de casa própria. O primeiro são viagens internacionais, o segundo, viagens nacionais, terceiro, se eu não me engano, carros, eletrodomésticos, viagens de fim de semana, e aí sim, cirurgia plástica, beleza, casa própria, o domicílio não apareceu entre os 10 maiores sonhos do brasileiro em São Paulo atualmente. E aí o que provoca, por exemplo, essa onda de selfie é o nariz e o queixo? Nariz, queixos, né, que seria uma mentoplastia, cirurgia de orelhas em abano, a deformidade das orelhas abertas também são frequentes, cirurgia das pálpebras, pacientes que têm o rosto com uma maior deposição de gordura,
a cirurgia que nós chamamos de bichectomia, que é retirar essa bolinha de gordura aqui na lateral para deixar o rosto mais fino, com várias atrizes de Hollywood. Também isso é muito procurado agora. Principalmente nos últimos 2 anos, teve um acréscimo aí de mais ou menos 15%. De acordo com a Academia Americana de Plásticas Faciais e Cirurgia Reconstrutiva, 58% tem menos de 30 anos, das pessoas que aparecem lá tem menos de 30 anos. Exatamente. O público mais jovem, principalmente da economia também, então ele tem uma renda maior do que em relação aos pais, na mesma idade, e pelo fato de ele estar sempre mais antenado, conectado, e com essa divulgação das mídias, ele vai recorrer à cirurgia plástica numa idade muito mais precoce, assim, podemos dizer, com seus pais ou familiares. E dentro das idades, assim, há uma diferenciação nos pedidos? Por exemplo, quem é mais jovem ou quem é adolescente pede mais uma determinada coisa e quem já tem uma determinada idade pede outras, ou se mistura tudo isso? Existe essa diferença. Adolescentes, ou até 25 anos, 30 anos, a principal solicitação que vem ao consultório do cirurgião plástico acaba sendo os implantes ou próteses de silicone, que é a mamoplastia de aumento, mas também tem aquelas adolescentes que estão a mama excessiva, que seria aí a mamoplastia de redução, tá? Também são as 2 principais cirurgias que vêm no público feminino. Que é justamente quando tem aquela mudança de corpo, né? Quando ele passa ela passa de criança, vai virar adulto, aí há essa deformidade, essa insatisfação, então chega lá no... Sim, adolescente, a gente costuma falar que está descrito até a síndrome do vestiário. O que é isso? Na hora que ela chega com 15, 16, 17 anos, ela tem vergonha de estar no vestiário com as outras amigas. A menina que tem excesso de mamas, ela acaba evitando de se despir. Para diminuir a mama, ela toma uma postura com elevação do ombro para frente, justamente pela vergonha que ela tem da autoimagem da mama grande. Daquele momento que ela está ainda fazendo o caráter psicológico dela, a sua personalidade. Ao mesmo tempo, a paciente que não tem nada de mama, ela vê uma paciente que tem uma amiga que tem uma mama mais bonita, ela também fica com vergonha de se despir. Além das cirurgias de mama, outra cirurgia que vem muito frequente, com a população mais nova, são as cirurgias de orelha e nariz. Então, eu acho que a cirurgia de mama, orelha e nariz, até os 20, 25 anos, são as mais procuradas. Depois, como... Até para os pais, cortando um pouquinho, até para os pais estarem atentos, né, a isso, porque uma deformidade pode gerar uma postura errada também, né? Consequente, perfeitamente. Principalmente as meninas que têm uma mama muito grande, avantajada, ela vai tomando essa postura e ela vai ficando até introspectiva. Então ela vai tomando essa postura e ao longo dos anos ela vai tendo deformidades da coluna torácica. Então aumenta a cifose e com as repercussões para o esqueleto dela. E não só nas meninas, mas adolescentes também, existe o aumento da mama no menino, que o nome se chama ginecomastia. Então a ginecomastia é aquele menino que tem mama e ele também tem essa mesma postura. Ele fica mais introspectivo, ele evita de estar num ambiente que ele vá se despir, evita então praias, esportes coletivos, evita de ir no vestiário junto com os outros meninos que podem realizar o bullying com ele. Então vai ter sequelas psicológicas nesses adolescentes. Então os pais têm que ficar atentos ao perfil, se ele tem alguma queixa ou não. Tudo isso é contornável? Dá para se consertar ou tentar amenizar com a cirurgia plástica? Sim, com certeza. Tá, a gente vai continuar falando mais sobre esse assunto. Daqui a pouco, nós estamos falando com o cirurgião plástico Pedro Lozano, aqui diretamente dos estúdios da TV Mackenzie, e nós voltamos já já para falar mais sobre esse assunto.
Nós estamos de volta ao Tela Mackenzie, hoje falando sobre essa onda do selfie e de uma consequência, o aumento das cirurgias plásticas. Aqui nos nossos estúdios está conosco o doutor cirurgião plástico Pedro Lozano, que está tirando algumas dúvidas, falando sobre o assunto. A gente falou no anterior sobre as plásticas que são mais pedidas em quem é mais novo, mas quem está com mais de 20 anos aí vai aumentando, isso vai mudando. O que vai mudando, doutor? Vai mudando, Ulisses. Então, ainda uma plástica que é muito frequente tanto na adolescência quanto no adulto jovem é a lipoaspiração. Tanto é que a lipoaspiração é a cirurgia mais feita nos Estados Unidos e no Brasil. E vou falar mais do público feminino, que são a maioria das pacientes. Você falou no bloco anterior que eram 87% em média. Exatamente, são mulheres que vão procurar o cirurgião plástico. Depois a mulher passa a fase da vida que a grande maioria vira mãe, e aí tem as deformidades após a gestação. Então, eventualmente, mamas aumentadas, flácidas ou com diminuição do volume. Então, essas pacientes vão procurar o cirurgião plástico para fazer uma mamoplastia redutora, eventualmente associar a colocação de uma prótese. E também deformidades que ficam com a pele, o excesso de pele no abdômen. Então, a lipoaspiração e a abdominoplastia associada também, então, aumenta nessa faixa etária depois da gestação. E, por fim, as pacientes com mais idade, com envelhecimento facial, elas vão recorrer à cirurgia das pálpebras, que são a blefaroplastia, os preenchimentos, a toxina botulínica, que é o procedimento não cirúrgico mais realizado no mundo, e cirurgias da face, enfim. Quais são as principais dúvidas de quem chega lá no consultório do senhor? Bom, o paciente que vai até o cirurgião plástico, ele já tomou atitude, já criou uma coragem tem uma vontade de fazer uma cirurgia plástica. Então ele acaba querendo entender como é que é o processo, principalmente o tempo cirúrgico, o tempo de reabilitação até ele retornar às atividades normais. Então essas são as principais queixas. Lógico, e também a expectativa do resultado. Então aí cabe ao profissional orientar o que é possível ou não, se há indicação para aquela queixa ou não de deformidade, se é possível a cirurgia plástica corrigir ou não, se vai trazer satisfação a esse paciente ou não. Ainda tem um preconceito da sociedade, das pessoas em pedir uma cirurgia plástica ou em realizar, ou até em esconder. Diz, não fala nada para ninguém. Existe muito, principalmente nas pessoas um pouco mais de idade, então a partir de 60 anos, isso também depende muito do perfil da pessoa. Mas cada vez mais isso vai caindo, porque nós moramos num país tropical, uma exposição corporal muito grande, e como a gente está falando, já expusemos que o número de cirurgia plástica aumentou muito, então ela está mais divulgada na nossa sociedade. Então esse preconceito acaba cada vez mais diminuindo. Complicações na hora da realização das cirurgias plásticas acontecem muitos ou não são tão frequentes quanto é mostrado? Ou como é que funciona isso? Bom, essas complicações ocorrem em qualquer cirurgia. Cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias agendadas, elas têm uma taxa de complicação, quando bem indicadas, realizadas em hospitais, com médicos profissionais especializados, credenciados nas suas respectivas sociedades, em torno de 0,02%. Muito baixo. Então, muito baixo. Hoje em dia a cirurgia ela é segura, mas para a cirurgia ser segura, nós costumamos dizer que temos um tripé. Então, a primeira coisa, tem a indicação correta dessa cirurgia. A necessidade real de fazer, seria isso? Sim, você vai operar o seu fígado se você tiver uma doença no fígado. Você vai operar o seu nariz se você está insatisfeito com ele. Mas tem que ter uma deformidade, não que você acha que tem, mas que você vai discutir com o seu cirurgião plástico e ele vai concordar ou não, vai lhe orientar se existe ou não, se é passível de corrigir. Então, por isso, uma complicação não é só assim, sangramento, mas uma complicação pode ser a insatisfação psicológica do paciente submetido, no caso, a uma cirurgia plástica. Então, por isso é importante o cirurgião plástico orientar o paciente e tentar entender a dúvida. Então, a primeira coisa é o profissional. Segunda coisa que pode complicar é não operar no ambiente hospitalar. Evitar de operar em clínicas. Então, cirurgias foram feitas para ser feitas em centros cirúrgicos, em hospitais. E com um bom profissional. Então, a indicação correta num hospital e com um profissional bem formado,
E com a indicação dessa... A chance é mínima de complicações, tanto do procedimento em si, quanto complicações também de satisfação, no caso, mais da cirurgia plástica. E alguém que queira fazer deve ter que cuidado, assim, antes de fazer. Ela tem que fazer muitos exames, como é que funciona isso? O pré-cirúrgico e o pós-cirúrgico também? Sim. Bom, primeiramente, ela procurar um profissional credenciado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. No Brasil ocorre que cirurgias plásticas não necessariamente são feitas por cirurgiões plásticos. Então, a primeira coisa é sempre procurar um médico de indicação de alguém que já conhece ou já foi submetido a uma cirurgia com ele. Entrar no site do CREMESP para ver se é um médico, se há alguma coisa que o desabone ou não. E entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ver se ele é um cirurgião plástico ou não, porque há outros profissionais que acabam fazendo cirurgias e aí a chance de desastres é um pouquinho maior. Existem algumas cirurgias que são reparadoras e não necessariamente estéticas, né? Perfeito. Quais são as mais pedidas e como é que funcionam? Com o aumento do câncer de mama na população feminina, então uma cirurgia reparadora muito realizada é a reconstrução mamária. Tá? Então o cirurgião plástico, assim como o mastologista, eles são aptos, dependendo da formação, a realizar a reconstrução de mama. Mas a maioria são cirurgiões plásticos que realizam. Outra coisa, os tumores cutâneos. O câncer de pele hoje é o maior câncer, é o câncer mais frequente da população mundial. E como nós vivemos num país tropical, ele é altamente incidente aqui no Brasil. Então o cirurgião plástico, ele atua na forma de ressecar o tumor e fazer a melhor reconstrução possível para ficar uma sequela mínima esteticamente nesse paciente. Então são cirurgias muito frequentes, reparadoras, que o cirurgião plástico atua. Além de deformidades, por exemplo... Da orelha de abano, por exemplo? Orelha de abano, fissurados, então fissura lábio-palatina, crianças que nascem com fissuras lábio-palatinas, o cirurgião plástico atua. Queimaduras, então uma área de atuação do cirurgião plástico em centros de unidade de queimados, enfim, é uma gama muito ampla, qualquer tipo de deformidade. Traumatismos, o cirurgião plástico está apto a fazer reparações. A gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouco, logo depois do intervalo. Fique aí. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. E nós estamos de volta com o Tela Mackenzie. Hoje nós estamos falando sobre cirurgias plásticas, o aumento delas principalmente por causa da onda dos selfies. Aqui nos nossos estúdios está o cirurgião plástico Pedro Lozano. Doutor, esse aumento de algumas cirurgias plásticas foi mesmo por causa desse negócio da selfie. Lá nos Estados Unidos, principalmente, que é o mercado que mais puxa, e aqui no Brasil, né? Sim, perfeito. Teve um aumento estatisticamente significativo de 14% de cirurgias, principalmente que enquadram o rosto nas fotografias, que seriam a rinoplastia, blefaroplastia e implante capilar nos homens, principalmente. É interessante. A gente fez uma reportagem aqui na TV Mackenzie falando sobre isso. A gente foi às ruas perguntar se as pessoas fariam alguma plástica e quais elas fariam. Vamos dar uma olhada, doutor? Claro. Para conseguir a definição dos músculos é preciso muito esforço físico, ou então conseguir aquela barriga tipo tanquinho. Mas há também os que se submetem aos procedimentos cirúrgicos para conseguir o nariz perfeito ou até aquela prótese de silicone. Muita gente nutre o desejo de modificar o corpo, alguns por necessidade, mas a maioria por vaidade. A gente perguntou aqui nas ruas e o desejo é unânime. Se você pudesse fazer uma cirurgia plástica, qual você faria? No momento, nenhuma, mas no futuro, no nariz, para deixar ele mais fininho. Se fosse fazer no futuro, colocaria silicone na mama. Eu não teria nem coragem de fazer, mas se eu fizesse futuramente, eu faria assim, depois que tiver filho, para poder ficar com a barriga mais certinha, né?
Para o Evandro, já virou rotina receber pessoas que querem modificar o corpo. A todo instante chega alguém insatisfeito com as curvas corporais, com o nariz, com o peso. Inclusive chegam clientes com foto de artistas, né? Fotos de pessoas, olha, eu queria ficar com esse corpo, eu queria ficar com esse formato de bumbum, abdômen. E existem questões genéticas, né? Cada um tem uma beleza. Mas nem sempre é possível ficar com aquele corpão de uma hora para outra, igual aos das celebridades que a gente vê por aí. Entre os procedimentos cirúrgicos mais realizados no Brasil estão o aumento da mama, seguido por lipoaspiração, abdômen e redução de mamas. Não tem medo? Sim, tenho, muito. Mas faria. Faria. Silicone. Só essa. Colocaria silicone? É. Já fiz a lipoaspiração há 3 anos atrás, mas hoje eu não faria. Por quê? Por causa do custo, né? Eu acho que é uma coisa que não se faz necessário, não tem necessidade. Se fosse algo por saúde, até gastaria dinheiro, mas por beleza, não. É isso aí, Sônia. Mas e quem não quer se submeter a um procedimento cirúrgico? Como se vira? Um creme pra noite, uma maquiagem, batom, um gloss, tudo isso é essencial. Tudo. Base, rímel, tudo. Essas coisas eu gosto muito. Então não dispensa? Não. Creme de pele, batom. Não dispensa? Não, é indispensável, apesar que eu não estou usando agora, mas um trabalho é obrigatório. A mulherada não dispensa mesmo um cosmético, mas até chegar aqui na prateleira para que você possa usar, muitos produtos passam por décadas de estudos e pesquisas. E nesse percurso entra em ação o cosmetologista. E a procura por todos os tipos de cosméticos faz o setor andar na contramão da economia mundial e apontou para um crescimento anual de 7% se comparado com 2013. O faturamento seguiu no mesmo ritmo e aumentou 12,6%, o que representa mais de 19 bilhões de reais. E quanto mais o mercado de cosméticos cresce, mais trabalho o Marcelo tem. É uma cadeia, né, bem grande, com várias oportunidades, então é promissora, é escolhida por muitos. É um mercado aquecido e isso é constante, na parte cosmética só vem crescendo. Então, os alunos são absorvidos enquanto estão na universidade mesmo? Isso acontece? Acontece. Nós temos uma facilidade, o curso de farmácia, ele facilita o ingresso desses alunos, né? Porque os últimos semestres o aluno vai estudar no período noturno e já o curso de Química é noturno. Então, durante o dia é muito fácil que o aluno entre em uma dessas empresas. O Brasil ocupa o topo do ranking dos países com mais procedimentos estéticos. No último levantamento feito, das mais de 11 milhões de plásticas realizadas pelo mundo, quase 13% aconteceram aqui no Brasil. Isso significa quase 1,5 milhão de cirurgias plásticas. Os Estados Unidos e o México vêm logo em seguida. E aí, você quer entrar para as estatísticas? Doutor, você viu aí que mesmo com medo as pessoas fazem, né? Sim, perfeito, Ulisses. Como eu disse, a cirurgia plástica está no sonho de consumo de vários brasileiros. E, pelo jeito, pelos números que foram mostrados na reportagem, anda numa contramão da crise mundial, né? Assim, da economia. Enquanto em outros setores está se tendo uma recessão, nas cirurgias plásticas estão aumentando, é isso mesmo? Perfeito, Ulisses. É interessante que o Brasil lidera hoje os procedimentos cirúrgicos do mundo, né? Os Estados Unidos ainda é o principal país em número de cirurgias cirúrgicas, procedimentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos, preenchimentos, botox. Então, os Estados Unidos domina. O Brasil é o segundo. Mas outros países que estão em crise econômica estão entre os 5 primeiros. Por exemplo, México e Espanha. Também são países com um número grande de cirurgias plásticas. E também teve um estudo da ISEPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, que fazendo o número per capita, mostrando o crescimento de cirurgias com a população, os países que crescem, Coreia do Sul,
a Grécia, que está numa forte crise econômica. Então, as pessoas no momento de crise, para melhorar a autoestima, ou então para tentar um emprego melhor, elas recorrem à melhora do seu padrão, do seu cartão de apresentação, que é o seu visual, então recorrem mais à cirurgia plástica. A gente viu lá o outro profissional, o fisioterapeuta, as pessoas chegam no consultório dele com a foto de celebridade. Isso acontece lá também? Acontece, Ulisses, acontece, e aí cabe o profissional orientar que aquela paciente, aquela foto daquela atriz, aquela celebridade, por exemplo, que vem procurar o nariz é dela, ela nasceu com aquele nariz, a face, a proporção da face. Então aí cabe o profissional orientar o paciente que não é possível você ter o nariz de uma pessoa, porque é como se fosse o RG dela, mas aí cabe você orientar o que é possível, sim, você fazendo o nariz da paciente, não de copiar de uma atriz. Isso mas não é possível. Nesse caso, passa-se para uma psicóloga também ou não? Ou fica só na orientação, você acaba exercendo esse papel também? Sim, o cirurgião plástico ele tem essa formação de saber falar não ao paciente, de orientar o paciente. Antes de ser cirurgião plástico, nós somos médicos. Então, como médico, você tem que orientar o paciente se é possível ou não atingir aquela expectativa. Senão, a gente vai ter aquela complicação que é a insatisfação do paciente. E do profissional também, que vai ficar frustrado para não oferecer o melhor para ele. Doutor, nosso tempo está acabando, a gente está chegando ao final já. O assunto rende aí muito mais coisas. Mas eu queria que, antes da gente terminar, se a gente encerrar o programa, que o senhor dissesse novamente quais são os cuidados que alguém que de repente está nos assistindo agora quer recorrer ao procedimento cirúrgico, o que ele deve fazer? Quais são os cuidados? Bom, primeiramente, procurar um especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se você conhece alguém que fez uma cirurgia plástica, uma amiga, um familiar, vá nesse médico, veja se ele entre no site da Sociedade Brasileira, que é www.cirurgiaplástica.com.br, e lá tem a lista dos profissionais. Se o profissional não aparece no site, você vê que não é cirurgião plástico. Então esse cuidado é imprescindível. Imprescindível. O seu maior bem é a sua saúde, então você tem que investigar a quem você vai dar ela. Ok, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Boa sorte no labor, né, no exercício aí da sua profissão, que não serve, a gente falou aqui no programa, que não é só para vaidade, tem também as reparadoras, né? Exato. Muito obrigado a vocês, obrigado à TV Mackenzie, eu fico à disposição. Tá ok? Nosso programa fica por aqui. Se você não conseguiu acompanhar todo, mas se interessou nesse assunto de cirurgias plásticas, motivadas principalmente pelo selfie, que aqui a gente trabalhou mais em cima disso, não tem problema. Você pode acessar nesse endereço que aparece aqui na sua tela. Você pode conferir esse programa e pode conferir todos os nossos programas aqui da TV Mackenzie. Eu vejo você no próximo Tela Mackenzie.